Essa questão do nacionalismo parece que ficou jogado num canto e aí vem um cara, pegou pra ele Exatamente. E falou isso. Porque a esquerda abandonou, usar vermelho pra caralho, bandeira do PT, era só isso, não tinha bandeira do Brasil. Verde e amarelo não foi pro Bolsonaro à toa, foi porque alguém deixou no chão e o cara pegou, né? Eu não sei te responder essa questão com a clareza que você pede, tá me sugerindo. Mas historicamente, vou pegar a história do Brasil, século XX, a nação era esquerda. Os partidos políticos nacionalistas no Brasil, durante a década dos anos do século XX, eram os partidos de esquerda. Quem? Quais são esses partidos? Partido Socialista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que é do Getúlio Vargas. Né? Ou seja, o trabalhismo, o socialismo e o comunismo são as três forças políticas do Brasil que tinham como marca registrada a defesa da nação brasileira. É só a gente estudar o século XX. Mas aí onde que isso caiu? Quem deixou a camisa do Brasil cair pro Bolsonaro pegar pra ele? Essa é a pergunta. Eu acho que a década de 90 foi uma paulada pra esquerda. Eu acho que, vamos dizer assim, a ascensão do PT, porque o PT ele nasce em 1980, a partir do sindicalismo de resultado do ABC, o movimento sindical que surge no ABC, a partir da igreja, né? Vamos dizer assim, da igreja, e de intelectuais de São Paulo. Tá? E o PT é um partido paulista, na sua origem. E o que há de menos... E ele se torna rapidamente uma força hegemônica na esquerda, o PT. E o que há de menos nacionalista no Brasil é São Paulo. Uhum. Então o PT já traz na sua origem essa questão da negação da questão nacional. Então qual que é a questão do PT? O PT fala em centralidade da questão social, democrática e democrática. Questão social e democrática, né? Ou seja, as duas centralidades. Temos que salvar os pobres, uma questão correta, e nós temos que aprofundar a democracia no Brasil. Os comunistas diziam que é paz, terra, no caso, né? Ou seja, a questão é paz, terra e soberania nacional. Né? Ou seja, a questão social e democrática, ou seja, a questão a questão da pobreza do Brasil e do aprofundar da nossa democracia depende da solução da questão nacional, ou seja, da nossa libertação nacional definitiva. Uhum. Né? Então, o PT contribui muito com isso. Para deixar mas o que acontece com o PT? Tá? Eu poderia falar 3 horas sobre o PT aqui para você, eu vou falar aqui em 5 minutos, em 3 minutos. Uhum. O PT vai negando a questão nacional o tempo inteiro. A questão nacional não é central. O centro é a democracia e a questão social. Só que o PT ele vai amadurecendo. Ou seja, o PT é um partido cheio de limitações estratégicas, de pensamento estratégico. Mas quando chega no poder, ele vai se guiando, meio que acertando por equívoco, em fazer políticas nacionalistas corretas. Como, por exemplo, abraçar essa política externa altiva do governo Geisel, por exemplo. Né? Ou seja, isso é uma política nacionalista. Isso é a centralidade da questão nacional. A questão que envolve o conteúdo nacional para tudo que envolve o pré-sal. É uma política nacionalista e anti-imperialista. Uhum. Né? Ou seja... E na medida que o Lula vai para a cadeia em um movimento amplamente orquestrado lá no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que está aprovado isso na Vaza Jato, quem tiver acesso vai ver isso aí, o Lula na cadeia, ele cai na real. Ou seja, é o que eu falo para as pessoas, o Lula se encontra com o Getúlio Vargas na cadeia. Porque o Getúlio Vargas ele se mata em 54, né, muito sob pressão, desde que ele fala em petróleo no Brasil, Petrobras, ele é pressionado pelos Estados Unidos e por essa imprensa venal brasileira e acaba se suicidando. E o que é curioso aí é o seguinte, foram dar notícia pro Mao Tse Tung da morte do Getúlio Vargas, né? O Getúlio se suicidou. E o Mao Tse Tung, um cara muito astuto, muito, né, falou assim, não, ele não se matou. Ele foi assassinado pelo imperialismo norte-americano. Né? Você entendeu? Ou seja, a pressão que o imperialismo e seus agentes internos fizeram sobre Getúlio Vargas levou ele a se matar. Né? E eu acho que essa pressão semelhante levou o Lula, por exemplo, à cadeia. Só que ele não se matou. Né? Então o Lula se transforma em um nacionalista na cadeia, na minha opinião. Né? Então ele sai da cadeia com outro discurso. Eu não vi falando tanto de Brasil. Eu não enxerguei isso nessa eleição, principalmente. Ele falando de Brasil especificamente. Muito. Usando bandeira e tal. Não, ele andava com a bandeira do Brasil o tempo inteiro. Ou seja, quando a militância dele com a bandeira vermelha,
Ele estava com a bandeira do Brasil o tempo inteiro. E ele cansou de falar que um país sem soberania não tem como solucionar suas questões internas. Ou seja, é um salto em relação ao discurso do PT da sua fundação. E um salto em relação ao discurso do Lula em 2002, por exemplo. Né? Um dos episódios que eu fiz, fazendo jabá de novo, na TV Grabois, Grabois, é sobre, inclusive, essa questão do Lula, esse salto que o Lula dá, por exemplo, e a contribuição que a eleição do Lula traz a esse movimento socialista internacional, esse movimento antifascista internacional. Porque envolve um discurso nacionalista por parte dele. Entendeu? Só que é um discurso nacionalista que não é o nacionalismo do Bolsonaro, né? Que de nacionalismo não tem nada, né? Talvez eu vou além. Talvez o Bolsonaro tenha sido o governo menos nacionalista da história do Brasil. Ele foi entreguista. Completamente entreguista. Ele abriu mão de 260 bilhões de reais em patrimônio público. É a empresa que dava prejuízo, não. É os dutos da Petrobras. A Petrobras tinha dutos, por exemplo, em que ela vende esses dutos, se não me engano, por 30 bilhões. E essa mesma Petrobras hoje paga 3 bilhões por mês para usar esses dutos. Você tem noção disso, meu amigo? Isso é o nacionalismo do Bolsonaro. E casos como esse tem vários, né? Tem vários. Mas aí, tu acha que ele faz de propósito ou ele é burro e acreditou no papo liberal? Não, primeiro que o Bolsonaro, eu sou contra as pessoas falarem que o Bolsonaro ele é louco. Ele representa os ricos brasileiros. Ele é a imagem e semelhança dos ricos brasileiros. Ou seja, ele é a cara dos ricos brasileiros. Ele não é um personagem. Se a gente fizer olhar como um personagem, a gente vai estar absorvendo ele, porque é só colocá-lo em uma clínica psiquiátrica que nós resolvemos o problema do Bolsonaro. Não. Ele representa uma classe. O que o Bolsonaro fala da vacina, fala de negro, fala de mulher, é exatamente o que os ricos pensam do povo brasileiro. Não sei se está claro isso. Ou seja, é toda essa visão que o Bolsonaro arrota contra a vacina, contra a lei trabalhista, contra isso, contra aquilo, anti-ciência, contra as universidades federais, ou seja, tudo isso não é o Bolsonaro. Os ricos brasileiros pensam desse jeito. Então, mas tá generalizando? Não tem o menor risco de generalizar quando o assunto é esse. Os ricos, quando eu falo rico, por que não elite, Elias? Para mim, elite é Bezerra da Silva, Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, Chico Buarque. Isso é elite. Ou então uma elite que pensa, que seja de classe dominante, que pense estrategicamente o país. No Brasil não temos isso. Nós temos rico no Brasil. Que é o Salim Matar, que é o velho da Ravan. Esse cara que está no Banco Central hoje, Castelo Branco. Que interesse... O dono da BTG Pactual, o Paulo Guedes. O que esses caras representam, pessoal, na verdade? O que há de mais antinacional e antipopular na história do Brasil. Né? Mas é que tá. Tu acha que é consciente isso? Porque eu vejo todo mundo que tá agindo politicamente, dos dois lados, eu vejo como pessoas tentando acertar e o cara realmente acha que esse método liberal é o melhor pra todo mundo. Ele realmente acha isso. Eu não consigo ver que ele enxerga tudo que tu enxerga e mesmo assim faz, entendeu? Cara, é interesse de classe, né? O problema, Petro, não é individual. Ele não é mal porque... Ele não é feio porque é bonito, porque ele é burguês ou que é lucro, não. Eles não acreditam nisso. Né? A análise não é individual, é de classe. Como classe, eles pensam desse jeito. Como classe. Eu sem sacanagem, eu duvido que o Paulo Guedes, hoje, no alto da idade dele, ele acredita que as ideias dele para a economia vai salvar a economia. Eu duvido disso. Uma coisa é um libertino, né? Ou seja, aquele jovem que livra... ANCAP? Uma coisa é isso aí. Né? Renata Barreto, não sei o quê, Superman, um monte de figura aí, sabe? Que tem um misto aí de acreditar no que fala, porque é jovem ainda, não é tão jovem assim, sabe? Não vou falar picaretagem, acho que posso ser processado, né? Então não vou falar isso, né? Mas uma coisa é pessoal. Já é rico, entendeu? Já nasce no berço de ouro e tal, e olha, é nosso liberalismo mesmo e tal, né? Outra coisa é o Paulo Guedes, é um cara que que conhece economia, né? Não ciência econômica, mas ele conhece como as coisas funcionam. Chegar nessa altura do campeonato, achar que o que ele propõe para a economia vai salvar um país. Eu tenho dúvida disso. Ou seja, eu acho que ele trabalha abertamente para interesses privados.
Abertamente não, está provado. Quer uma prova? Por que o Bolsonaro, o nacionalista Bolsonaro, ele entrega boa parte das ações do Banco do Brasil para o banco do Paulo Guedes, que ele é sócio, o BTG Pactual, por 25% do valor de face dessas ações? Um cara que pensa que está querendo acertar faz isso? Não faz. Não faz. Ou seja, esses caras, o que acontece no Brasil, desde o golpe de 2016, é um butim. Sabe o que é o butim, né? Ou seja, depois de uma guerra, vem lá aqueles abutres querendo tirar. E é isso que está acontecendo no Brasil desde então. Aliás, é um termo que o professor Eduardo Costa Pinto, que você pode convidar para vir aqui, que para mim é um dos maiores, ele e o Silvio Almeida, são dois dos maiores intelectuais da minha geração no Brasil hoje, fala, o Brasil é um butim. O butim da Petrobras, ou seja, a política de preço da Petrobras, por exemplo, que o Temer ele coloca em execução, que o Bolsonaro continua, e mente, porque ele pode mudar a política de preço. Porque ele pode mudar o presidente e a política de preço que muda é o conselho da Petrobras. O presidente tem poder sobre aquilo ali. Então ele fodeu com os estados brasileiros, diminuindo a arrecadação dos estados para diminuir o preço da gasolina. Né? Ele manteve a política de preço da Petrobras, que favorecia o quê? Importadores de gasolina. E sabendo disso. Certamente o Bolsonaro sabia que ele tinha poder de mexer nessa política, de voltar à política anterior. Ele sabia disso. Então faz o butim, coloca a Petrobras para dar 80 bilhões de reais por ano para quem? Para acionistas da empresa. A Petrobras, por exemplo, ela entregou para acionistas, pega as empresas privadas do petróleo no mundo inteiro. O que elas fazem? A Petrobras entrega para os seus acionistas, uma empresa semipública, né? 3 vezes mais que as empresas privadas do petróleo do petróleo do exterior. O que é isso? Isso é butim, isso é um roubo, né? Que normalmente são estrangeiros, né? Esses acionistas. Né? Boa parte deles são estrangeiros. Como que nacionalismo é esse? Ele não sabe disso, Bolsonaro? O Paulo Guedes não sabe disso? Por exemplo, esse subinvestimento que teve educação na saúde em merenda escolar, por exemplo. Eles não sabem disso? Ou não chega para eles, olha, vamos ter que diminuir investimento nisso, daquilo, para, sabe?